E é contigo. Muito bem. Então, objetivos da reencarnação. Ensina-nos Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 330, que a reencarnação está para os espíritos, assim como a morte está para os encarnados. É um processo inelutável, quer dizer, lutar em vão, não adianta discutir, tão certo quanto o desencarne o é para os homens. A encarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. A luta pela sobrevivência, o período de infância, o esquecimento do passado, são condições da vida na Terra e essenciais à aquisição de valores. Né? Então, um dos objetivos, ou talvez o mais importante mesmo, é a evolução na nossa caminhada, porque como espíritos nós precisamos, né, depois de desencarnar, nós precisamos voltar à matéria para reajustar aquilo que a gente está sofrendo, os obstáculos, o que a gente deixou de fazer, as oportunidades que nós perdemos, para continuar na evolução. Até chegarmos a espíritos puros. Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Espírito São Luís, examinando o tema, ele diz: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar, ou então dividir equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Isso aí a gente já encontra no capítulo 4 do livro do Evangelho, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, talvez a gente vendo esse título, a gente pensa que vai ser só uma vez, né? Mas não, nós vamos reencarnar várias e várias vezes. E olha uma frase que tem ali na terceira linha, diz o seguinte, ó: é ainda necessária por eles mesmos, nessa reencarnação, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. A inteligência é algo que nós recebemos, mas nós temos que cultivá-la, que nós precisamos trabalhar para que ela melhore cada vez mais. Então, não é a pessoa ficar parada no tempo, no espaço. Então, nós precisamos provocar a inteligência, porque às vezes nós confundimos a inteligência com títulos. Ah, aquele cara é doutor, não sei, muito inteligente. Pode não ser. Por quê? Porque a inteligência não significa acúmulo de conhecimento. A inteligência é a capacidade que nós temos de, com aquilo que temos, continuar a evoluir. Então, para isso, nós realmente precisamos da inteligência, precisamos de conhecimento, precisamos de estudo, precisamos de tudo isso, tá? Mas, voltando à matéria, nós então vamos conseguir desempenhar melhor a nossa inteligência, porque nós vamos encontrar aqui no mundo material muito mais obstáculos e vamos então provocar a nossa inteligência para vencê-los. Kardec completa o tema. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, sua segurança, seu bem-estar, a força a empregar suas faculdades em investigações
exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí, a reencarnação constituir uma necessidade. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e progresso material do planeta que lhe serve de habitação. E assim, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Inconsciente, isso mesmo. Isso aí está no livro Gênesis, né? Então, um trechinho, quando lá no comecinho ele diz, né, a obrigação que tem o espírito encarnado de promover o alimento do corpo, a segurança, o seu bem-estar, e o força a empregar suas faculdades em investigações. E aí é que está começando aquilo que a gente falou há pouco. Eu tenho conhecimento, mas eu preciso trabalhar esse conhecimento. E aí eu vou exercitar aquelas investigações, desenvolver, e aí eu vou ter o meu adiantamento, junto com a matéria. E esse meu adiantamento, se eu conseguir aplicar bem o que eu estou aprendendo, eu vou melhorar, inclusive, a minha habitação, que é o planeta Terra. Algum comentário, pessoal? Isso é bem claro, né? Os objetivos reencarnatórios são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em 3 tipos. Nós temos a expiação, nós temos a prova e nós temos a missão. Esses 3 tipos aí, eles estão novamente lá atrás no Livro dos Espíritos, na questão 872, que fala exatamente sobre o que é a expiação, o que é uma prova e o que é missão. Então, vamos ver o que é a expiação. Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. A expiação surge como objetivo encarnatório quando o homem não valoriza o código divino que rege o universo. Quando o indivíduo, por excessos, maldade ou por imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos, torna-se incurso, um devedor da lei da causa e efeito, para que, através do sofrimento, se reeduque. Aqui nós temos que ter um pouco de cuidado na tal da palavra expiação. Eu estou dizendo cuidado porque às vezes a gente pensa que é espiar atrás da porta, essas coisas, né? Aquilo ali é com S. Isso aqui, a expiação é realmente a gente consertar aquilo que, por vontade própria ou não, a gente deixou de cumprir com exatidão conforme as leis divinas, porque Deus não modifica as leis, tá? Ele tem aquelas leis e nós aqui, por excesso, como diz aqui, quando o indivíduo, por excessos, maldade ou por imprudência, olha bem a palavra imprudência, eu acho que a imprudência, ela tem um peso mais do que a maldade, porque o cara, quando pratica maldade, ele já é maldoso mesmo, mas quando ele é imprudente, ele tem conhecimento do que é certo, tá? A palavra imprudência, uma exemplificação bem tranquila, a velocidade no trânsito. Nós sabemos que existem ruas em que é 40 por hora, é 60 quilômetros ou é 80, mas se eu passo por 90, eu estou sendo imprudente, porque para eu ter aquela carteirinha de motorista, eu tive que responder um questionário. E lá estava me dizendo que eu tenho que prestar atenção nas leis do trânsito, né? Então, se eu, por imprudência, eu conheço as leis divinas e sou imprudente em executá-las, eu faço por minha maldade, pelos meus excessos, mas eu não posso dizer, eu não sabia. Porque nós sabemos quais são as leis divinas. Elas estão na nossa consciência, então a gente sabe, né? Então, torna-se
incurso na lei de causa e efeito. Aquilo que eu pratico faço mal, eu tenho que dar um jeito de corrigir, porque eu plantando a maldade com a imprudência, eu vou colher maldade e imprudência, tá? Então, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequências de uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual. Então, precisamos corrigir. Se a gente lembrar do livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós vamos verificar que as nossas faltas na vida atual são bem mais persistentes, mais, não digo maiores, tá? Do que as do passado. E muitas vezes a gente fica vivendo nesse nosso dia a dia, querendo lembrar o que a gente fez errado em outras existências, o que deixou de fazer o bem. Olha a frase de Chico Xavier: a partir de hoje, modifique suas atitudes. Aí eu não preciso me preocupar com o passado, porque se eu errei lá, e agora eu estou andando no caminho certo, não preciso me preocupar com aquilo, aquilo já foi. Então, a última frasezinha aqui, ó. No incurso da lei de causa e efeito, para que, através do sofrimento, se reeduque. Quer dizer, eu tenho todo o conhecimento, mesmo assim eu piso na bola, então eu vou ter que sofrer um pouquinho para poder lembrar que o sofrimento é necessário se eu deixar de cumprir as leis divinas que estão na minha consciência. Como é que a gente sabe se a gente está só espiando ou está fazendo outra atividade? Ou espiando, ou prova, ou missão. Na verdade, a expiação é sempre um processo doloroso e onde a gente não aceita, a gente se revolta com aquele mecanismo. Então, se um acontecimento bate à minha porta e nesse momento eu me revolto contra a situação, não aceito aquela situação, isso significa que a gente está expiando, porque é algo que a gente já cometeu, que a gente já vem empurrando e que a gente não conseguiu resolver nesse momento ainda. Então, esse é o processo, tá? Expiação. No livro Consolador, na questão 246, né, Emmanuel afirma: a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, seria aquela situação de suprir e apagar aquele sofrimento que a gente está tendo, porque em algum momento cometemos uma falha, uma falta, né? E às vezes a gente pensa assim, né? Por exemplo, aqui, ó, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Parece uma frase meio pesada, né? Mas nós temos que lembrar de quando isso aí foi passado para nós, né? Que tipo de linguagem era utilizada, talvez hoje em dia, porque a gente hoje em dia acha que crime é uma coisa muito, muito, muito séria, mas não amar o próximo também é. Então, são formas como a literatura traz para nós, né? E aí nós temos essa situação. E as características da expiação, ela é dolorosa, é ligada a uma falta. Depois a gente pode ver lá aquela questão 872, lá no Livro dos Espíritos, lá no final. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, ó, característica dolorosa. Por que será que ela é dolorosa? Porque a coisa mais difícil para nós é entender que nós estamos errados, que nós estamos, para avançar no mundo moral, nós precisamos mudar os nossos hábitos. E é difícil. Eu sou acostumada a fazer determinada jornada no meu dia a dia,
né? Eu deixo de olhar para as pessoas invisíveis, por exemplo, eu não quero nem saber se está me incomodando na calçada, eu tenho que mudar minha atitude. E isso não é fácil. Vamos pegar uma pessoa que tem vício, fumar, por exemplo. Ela já está com o pulmão estourado, já está com isso, e é difícil ela deixar de fumar. E ter aquele vício, aquela falha com o cuidado do seu organismo, do seu corpo. Então, ela se torna dolorosa, porque eu tenho que mudar hábitos. E a expiação está sempre ligada a uma falta. Quer dizer, há um vício que eu tenho que eu preciso transformar em virtude. Então, eu fiz algo errado. Eu deixei de fazer o bem. Deixar de fazer o bem, eu já errei. Então, não é, mas é tão boazinha, não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem. E eu tenho que mudar essa atitude que eu tenho, esse hábito que eu tenho, para mudar de atitude, para mudar a minha vida, a minha postura, tá? Quando eu faço, ele avançou sem me dizer, é um hábito dele errado, ele botou outra coisa, nem acabei de falar, pô. Tudo bem, vamos adiante. O que é uma prova? Tem expiação, agora tem a prova. Ainda em Consolador, ainda bem que Emmanuel é consolador. Na questão 246, Emmanuel continua. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando seu crescimento. Através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Não se deve crer que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Tá? Então, a prova é escolhida pela gente lá, pelo Espírito, né? No mundo espiritual, antes de reencarnar, porque nós queremos avançar o nosso pedaço. E olha o que a gente falou há pouco sobre a inteligência. Nesse terceiro parágrafo, tem a segunda linha que diz assim, ó, através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vem burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Então, eu quero avançar no meu grau evolutivo, na minha moral, espiritual, enfim, então eu escolho provas. E segundo a literatura, de modo geral, da doutrina espírita, nessas provas, nem sempre a gente pode escolher no mundo espiritual e tal, se a gente tiver condições para isso, mas nem sempre é permitido que a gente vá por esse caminho, porque ainda pode ser muito difícil para a gente, né? Diferente das expiações, porque a expiação, eu tenho uma sequência, uma corrigenda, como se diz, né? Quer dizer, mesmo aquele bilhetinho que eu levo no mercado para não esquecer de fazer as compras, eu tenho lá em cima no mundo espiritual, não sei se é lá em cima, mas entendo, no fundo espiritual. Então, eu tenho que consertar determinadas etapas para poder vencer. Se eu tenho uma prova, eu posso até pegar 2, 3 daquelas situações que eu coloquei na expiação e avançar, mas vai me pedir muito mais habilidade intelectual, modificar atitudes, comportamentos para avançar, tá? Essa prova, ela é muito semelhante ao ensino nas escolas, apesar de não ser muito aplicado,
por exemplo, no ensino fundamental, digamos que o garoto está lá na terceira série do ensino fundamental. Ele precisa de determinados conteúdos, mas ele já sabe tudo isso. Então, a escola, isso aí existe na legislação brasileira também, ele pode avançar para a quarta série, desde que ele tenha maturidade para isso. Só que não é aplicado, porque por uma série de situações. Mas, então, a prova faz com que eu possa avançar mais rapidamente, desde que eu cumpra tudo o que tiver no meu caminho, dos obstáculos, aí eu tenho essa prova vencida. Prova, mais uma vez, provação. Lembra, Kardec, que nem toda prova é uma expiação, que a gente falou há pouco ali, né? Mas em toda expiação há uma prova. Porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, a lutar pelos valores de resignação. O que é essa resignação? Resignação é quando eu estou diante de uma dificuldade, tá? Na minha vida atual aqui, o carne e osso, né, como se diz, eu estou diante de uma dificuldade e eu chego a entender de que não é o momento, nesse momento eu não tenho condições de resolver. Então, eu tenho essa resignação que eu devo fazer também com o meu próximo. Às vezes eu exijo dos filhos, dos pais, e não sei o quê, de tudo mais, coisas que eles não estão ainda, vamos dizer, maduros para resolver. Então, a resignação está ali, ó. O homem ver-se-á convidado a desenvolver, é convidado, não é obrigado, pelos valores de resignação. Eu tenho que entender que agora eu ainda não estou preparada para vencer, para ir um passo além. Então, características da prova. Não está vinculada a uma falta. Eu tenho que ficar ali para resolver. Não, eu quero resolver, é outra situação, né? Não é sempre dolorosa, embora possa ser. Representa sempre luta para crescimento pessoal. E eu quero ficar na segunda frase. Não é sempre dolorosa. Por que ela não é sempre dolorosa? Porque às vezes eu estou com maturidade suficiente de desenvolver. Mas, embora possa ser, ela pode ser dolorosa a prova, porque eu preciso me resignar. Eu preciso ter o conhecimento, preciso estar resignada, quer dizer, preciso entender que agora eu não tenho condições ainda de vencer aquele obstáculo que eu preciso vencer. Deu? Alguma perguntinha? Se for difícil, pergunta para o Schmidt. Ó, missão. Missão é lindo. Um espírito elevado, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Olha só, no capítulo do Evangelho, ano passado, vocês tiveram o item 9. Deem uma lidinha que vocês vão ver como esse negócio demora para a gente ser vitorioso. Mas a missão, bom, vamos ler isso aqui primeiro tudo. Pelo exposto, podemos entender a missão como sendo uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Kardec lembra que todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão, e que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar. Informa que a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito, e que cada um tem sua missão nesse mundo, porque cada um
é útil em algum sentido, né? Tá coberta ali a palavra. Então, gente, missão. Então, eu estou lá no mundo espiritual, bem bonitinho, todo mundo me gosta, e diz assim, agora tu pode voltar se tu quiser, porque tu pode escolher uma missão. Então, nós temos pessoas que desenvolveram missões que são próximas da gente. Por exemplo, nós falamos muito de Teresa de Calcutá, né? Teresa de Calcutá, quer dizer, o sobrenome dela é Calcutá, é a cidade onde ela estava, lá na Índia, né? E ela era de uma família bem desenvolvida, financeiramente também, tudo certinho, lá num país da Europa, mas ela quis cuidar dos pobres mais pobres. E quantas vezes ela foi questionada? Desde pequena, ela queria entrar no convento, o pai não queria deixar, daí ele colocava obstáculos, mas enfim, ela foi. E quando ela estava realmente trabalhando lá em Calcutá, aquela pobreza toda, as pessoas às vezes morando dentro de grutas, né? Que a gente vê às vezes no Fantástico, né? No Globo Repórter, que as pessoas moram lá dentro, e era lá que ela queria cuidar desses pobres. E quando alguém chamava a atenção dela, porque tinha alguém caído na rua, quem sabe hoje os nossos, né, moradores de rua aí, ela chegava perto, e a pessoa dizia, o que está se envolvendo com isso aí? Você não tem mais jeito, as pessoas diziam, e ela dizia assim, talvez ele não tenha, não está nem aí, mas para mim é importante. E se é importante para mim, para ele também é, então eu vou dar ajuda, né? Aí, nós temos aqui no Brasil a Santa, o nome dela, Dulce, né? Que agora já está lá no mundo espiritual, já foi considerada santa e tudo, ela também tinha essa missão. E tanto uma quanto a outra eram pessoas miúdas, frágeis fisicamente, mas a força delas estava no interior. Então, alguma missão elas tinham. Talvez elas nem soubessem disso, mas elas nasceram, se desenvolveram e foram, o espírito delas sabia que tinha escolhido o retorno para o mundo material para desenvolver uma missão, né? Então, todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão. Vou fazer um paralelo que também não é tão correto, mas a gente vai entender. Quando a gente diz assim, mãe sofre, a mãe sofre, toda mulher que tem filhos, ela tem uma missão de cuidar daquele espírito, desenvolver, mas o pai também tem, não é só a mãe não, né? E que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Não existe uma missão para o mal, todas para o bem, né? Há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Quando a gente fala de missão, se fala também que a pessoa que está desenvolvendo uma missão é missionária. Mas existem seitas religiosas em que tem os missionários, tá? Que não tem nada a ver, pode até ter, mas não tem nada a ver com essa missão que vem junto com a sua reencarnação, porque na realidade esse espírito não precisaria mais reencarnar. Então, ele vem porque ele solicita um determinado trabalho para poder evoluir mais ainda. Kardec emprega ainda a expressão reparação para designar aquela condição onde o indivíduo reencarna com o propósito de fazer o bem a quem ontem fez o mal. Pode-se considerar a reparação como uma variante da missão. Característica da missão. Características, né? Tarefa específica, pressupõe certa condição evolutiva prévia, o objetivo melhoramento de algo ou alguém. Né? Então,
Nem sempre a pessoa, o espírito que escolheu essa missão, quando aqui no planeta Terra, é tudo fácil para ele, não é. Às vezes tem muita dificuldade, mas ele tem uma tarefa específica. Por exemplo, a irmã Dulce, né? A irmã Dulce, ela conta na biografia dela, ela traz exemplos de situações que ela cuidava daqueles idosos, cuidava dos órfãos, fez um hospital para cuidar dos enfermos, que não tinham nem SUS, quem sabe, e faltava comida, enfim. E ela conta uma situação da missão dela, que ela tinha assim, muita fé em Santo Antônio, né? Então ela rezava numa estatuazinha toda quebrada também, mas enfim, e que não tinha comida, e as pessoas adoentadas precisavam se alimentar e tudo mais. E, de repente, chega uma pessoa e diz assim, ó, nós temos aqui um monte de alimentos que precisam ser consumidos porque eram para uma festa de casamento, mas o casamento não foi realizado. Então, a família da noiva está trazendo esses alimentos para vocês. Então, a fé que ela tinha, ela não tinha de onde tirar comida, mas a oração, a ligação que ela tinha com o seu espírito mais elevado e tal, que ele fez, houve as pessoas que são consideradas os instrumentos para resolver aquele tipo de problema que essa pessoa tem. E ela não largava aquele objetivo, né? Então, pressupõe certa condição evolutiva prévia. Então, escolhe-se a missão para poder dar um salto maior para a evolução, que é sempre melhoramento de alguém ou de alguma coisa. Acabaram os objetivos? Acabaram. A pessoa não vai perguntar nada hoje, não? Olha, eu vou dar uma nota no final do ano. Quem pergunta vai ganhar 3 pontinhos positivos. Ó, agora nós vamos entrar na justiça da reencarnação, que está aqui no nosso livrinho, bem na página 124, na questão 171. Vamos lá, então? Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos estão destinados à perfeição, e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Quando a gente fala desse primeiro pedacinho ali, ó, na justiça de Deus e na revelação, e repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Lá no Evangelho, tem uma parábola do filho pródigo. Filho pródigo é aquele cara que gasta tudo que tem e mais um pouquinho. Né? Então, o filho pródigo pediu a herança para o pai e se mandou pelo mundo. Mas um dia ele voltou, porque ele percebeu que foi um tolo, que os porcos na casa do pai dele eram melhor tratados do que ele. Então, ele voltou, tá? E o pai ficou contente com a volta dele, porque entendeu
toda a caminhada que esse filho fez para o mundo, mas ele deixou a porta aberta. E a primeira pessoa que viu esse filho pródigo quer dizer aquele que gasta tudo, né? Vindo lá na estrada, ele o reconheceu. Então, foi o pai que deixou a porta aberta, foi o primeiro a receber esse filho arrependido. Então, a razão nos diz ainda que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeram deles mesmos. Então, se nós todos somos filhos de Deus, fomos criados filhos de Deus, fomos criados por Ele, e Ele sempre nos recebe de volta, Ele nos dá a reencarnação para que o espírito possa se melhorar, corrigir o que deixou de fazer ou fez errado. Todo pai, toda mãe também deve deixar a porta aberta para receber o filho arrependido, tantas vezes quantas forem necessárias. Se a gente partir para outros livros de literatura da doutrina espírita, nós vamos encontrar uma série de situações que justificam a reencarnação. Se os pais perdoam seus filhos, imagina Deus deu a oportunidade, ele não disse só assim, tá bom, meu filho, você foi perdoado, pronto, muda de vida. Então, o espírito volta para um outro corpo que possa recebê-lo e ele possa resgatar o que deixou de fazer. Então, por quê? Porque todos os espíritos foram criados para a perfeição. O Carlos está com pressa, né? Está com pressa. Muito bem. Em que se funda o dogma da reencarnação? Não estaria de acordo nem com a igualdade, a justiça, nem com a bondade de Deus, condenar para sempre os que se encontraram no próprio meio em que viveram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade. Se a sorte do homem estivesse irrevogavelmente fixada após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos numa única e mesma balança e não agiria com imparcialidade. Então, Deus deu aqueles princípios, né, que todos nascemos simples, ignorantes, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o arrependimento, mas nós temos também a possibilidade de avançar, de melhorar, não importa em que nível nós estamos. Então, voltando para aquela mesma frase de Chico Xavier, né? Não dá para começar o que a gente fez ontem, melhorar o que fizemos ontem, hoje de manhã, hoje à tarde, não dá para voltar. Mas nós podemos, desse momento em diante, fazer um novo começo. E se nós fizermos um novo começo, nós vamos ter um fim diferente. Né? Então, não estaria de acordo nem com a igualdade, a justiça, nem com a bondade de Deus condenar para sempre os que se encontraram no meio, encontrando obstáculos ao seu melhoramento e muitas vezes independente de sua vontade. Né? As circunstâncias, às vezes, se fecham de tal maneira sobre o indivíduo que ele não tem como sair daquela situação. Então, para isso, ele precisa encontrar uma brecha, ele precisa encontrar a tal porta aberta, que pode ser dos seus familiares, como pode ser de um estranho que tem amor ao próximo. E, por último, Deus nos dá a reencarnação, para que esse espírito possa melhorar e avançar sempre. Em que se funda o dogma da reencarnação? Mais um pouquinho, então. A doutrina da reencarnação consiste em admitir que para o homem, diversas existências.
é a única que responde à ideia que fazemos da justiça divina em relação aos homens, ainda em condição moral inferior. É a única que pode nos explicar o futuro e firmar esperanças, porque nos oferece um meio de resgatar nossos erros por novas provações. A razão nos demonstra essa doutrina e os espíritos a ensinam, né? Então, nós temos aqui, né? Consiste, na primeira frase, em admitir para o homem diversas existências. Então, a gente vai ficar novamente, nosso espírito pode retornar num outro corpo, para ver se com esse novo corpo, as novas situações que se apresentam no dia a dia, ele possa avançar, né? Então, é a única resposta à ideia que fazemos da justiça divina em relação aos homens ainda em condição moral inferior, né? Se a gente ler um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus, as histórias que ele contava, os fatos que ele presenciava, na maioria das vezes, ele apenas observava. Quando havia uma discussão entre os apóstolos, por que aquele lá fez isso, por que o outro fez aquele outro, mais como julgamento, como críticas e tal, Jesus apenas escutava. E no final, as frases que ele dizia não tinham nada a ver com justiça, nem de dizer se ele estava certo ou errado, se o outro estava totalmente avesso às lições. Ele simplesmente dava a lição de bom ânimo, e às vezes apenas com um olhar, né? Porque Jesus teve muitos momentos em que ele esteve com os seus apóstolos, os seus mais próximos, geralmente à noite, onde muitas lições foram passadas, né? Então, Chico Xavier tem aquele livro Jesus no Lar, né? Ou então aquele Francisco do Espírito Santo Neto, lá, que ele coloca Jesus, alguém me tocou. Então, são historinhas curtas que servem para enriquecer esse tipo de situação. Porque, às vezes, a gente pensa assim, mas se eu tenho velho esquecimento, eu nem sei o que fiz errado. Sabe sim, porque esse erro começa na vida atual, aliás, na existência atual, que é um resquício do que eu já fui em outras existências. O espírito foi em outras existências. Então, Deus deixa essa porta aberta, e a única coisa que nós podemos aguardar realmente, com toda a nossa certeza, é essa esperança que nós podemos alcançar algo melhor. Agora, olha só, é a única que pode nos explicar a reencarnação, o futuro e firmar esperanças porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas provações. Quando nós começamos a aula de hoje, a gente falou muito em inteligência. Então, o espírito reencarna num outro corpo, começa todo aquele aprendizado, mas como ele tem lembranças da vida anterior, ele vai ter que utilizar aquilo que ele tem. E uma dessas coisas é exatamente a inteligência. Porque se Deus nos criou simples, ignorantes, nos deu inteligência, ele nos deixou livres. O livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio é que nós escorregamos. Porque achamos, não, eu tenho livre-arbítrio, posso fazer o que eu quero. Não, não pode. Tá? Não pode por quê? Porque se você faz o que quer, você pode prejudicar o seu organismo, pode prejudicar as pessoas ao seu redor. E aí nós temos a lei do amor ao próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Mas se eu nem me amo, como é que vou amar o outro? E como é que eu me amo? Cuidando do meu corpo, evitando vícios, desenvolvendo virtudes. Então eu vou crescer, eu vou melhorar. E é para isso que eu reencarnei, eu, espírito.
Na verdade, pode fazer o que quiser, mas a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, a gente tem de se cuidar, porque toda ação que eu fizer, ela vai ter uma ressonância. E essa ressonância que vai me dar o bem ou mal sofrer, né? Então, depende de como eu vou fazer essa caminhada. Então, nós aqui escolhemos sim. Sempre você tem duas opções. Agora, toda escolha que transgredir as leis de Deus vai trazer um compromisso de resgatar, de reformar. E é aí que está o sofrimento e a dor, né? Então, vamos mais um pedaço. Em que se funda o dogma da reencarnação? O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar achar-se perante a eternidade em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. Contudo, o pensamento de que essa inferioridade não o exclui para sempre do bem supremo, que conquistará mediante novos esforços, isso o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que, no término de sua caminhada, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Porque essa experiência tardia não está perdida, tirará proveito dela numa nova vida. Então, às vezes, né, nós temos lá, assim, esse último pedaço, né, quem é o término da nossa caminhada, tudo velhinho, velhinho, a gente começa a se arrepender. Mas por que a gente começa a se arrepender? Exatamente porque nós lembramos que fomos criados simples e ignorantes, que não utilizamos a nossa inteligência de forma adequada e que agora nós estamos num período da nossa vida já pensando em como vamos nos apresentar no mundo espiritual. Porque de lá nós não podemos esconder nada, porque a nossa consciência vai para lá. Então, a gente se arrepende. Mas se a gente acredita em reencarnação, a gente não se arrepende tanto, porque a gente sabe que vai retornar numa nova situação para resgatar o que deixou de ser feito. No entanto, seria bom se a gente, no começo da nossa caminhada, quando somos pessoas já adultas, já fizemos até o ensino fundamental, o ensino médio, aprendemos tanta geografia, tanta história, tanta ciência, tanta coisa, mas em nós, nossa vida, nosso interior, o que foi que nós aprendemos, tá? Então, a doutrina espírita, ela está cheia de exemplos, de situações em que a gente deveria tomar uma atitude, logo. E às vezes é difícil. Por quê? Porque a gente precisa mudar a nossa forma de agir. E a gente não quer. A gente acha que é difícil. A gente deixa para no ano que vem. Então, a gente, no dia 31 de dezembro, a gente mata aquele ano e tem um novo. Tem gente que faz uma lista de coisas que vai conquistar. A maioria das listas são só avanços materiais. Quando a gente deveria botar um itemzinho lá do mundo moral, da nossa espiritualidade, daquilo que nós temos, a nossa alma, de que maneira nós vamos permitir avanços, mudando de atitude, se a gente já sabe que está agindo de forma inadequada. Sempre é bom lembrar que quando a gente vem no processo encarnatório, nós trazemos a nossa malinha lá com todas as atividades que nós teríamos que resolver aqui. E se nós bobeamos e não conseguirmos organizar essa mala, o que vai acontecer? E porque a mala é pequena, é 30% daquilo que a gente poderia resolver na nossa vida toda. Imagina você com somente 30% de problemas. Você tira de letra, só que a gente volta para cá, a gente pega aqueles 30 e começa a acumular um pouco mais. Em vez de resolver os 30, a gente
acaba criando situações novas que vêm agregar valores negativos. Então, o que acontece? Quando eu retorno ao mundo espiritual, vou ver, opa, fui com 30 e voltei com 40. Lógico, resolveu uma parcela daquilo que ele trouxe, mas deixou muita coisa agregada negativamente. E cada vez que a gente retorna com um problema não resolvido, o que acontece? A primeira vez você tiraria de letra, se você se empenhasse, se esforçasse. Na segunda vez, não, ele vai vir com complicações, porque aquele problema não resolvido, ele vai gerar um pouco mais de conflitos. E quando você voltar para o corpo físico, esses conflitos vão estar avolumados. Então, aí o que acontece? A dor é necessária, o sofrimento é, né? A dor é obrigatória, o sofrimento não é necessário. Então você vai o quê? Por não ter executado a tarefa adequada, você vai passar por dificuldades bem maiores do que poderia se você tivesse se esforçado um pouquinho. Então, mesmo aos 90 anos, 80 anos, Coralina foi para uma universidade. E nós, a grande maioria de nós, que faz? Ah, para que eu vou estudar mais? Por que eu vou arrumar mais informações? Eu não vou fazer nada com isso. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais e que toda ação que nós realizamos no corpo físico, ela agrega valores para a nossa eternidade. Nada fica esquecido. Então, se eu, aos 90 anos, fizer uma faculdade de engenharia, essa matéria vai ser composta, não vou precisar abrir uma encarnação novamente para aprender engenharia. Então, eu vou vir com uma encarnação um pouco mais suave, mais leve, mais fácil de trabalhar. Então, nós temos que ter a responsabilidade, porque o momento exato da nossa encarnação, ou reencarnação, se quiser falar, é agora, aqui nesse momento. Independente das situações que já tenham ocorrido, dos malefícios criados, você pode transformar, você pode modificar o comportamento e agregar mais valores para que você possa dar um salto maior no processo evolutivo. E não levando tanta complicação para o mundo espiritual e ter que retornar. Então, vamos pegar um caso bem crítico. Ah, me separei, né? Então, você e o cônjuge cria aquela atrito, aquele raiva, aquele ódio. Não! A separação é necessária, se faz, mas sem rancor. Trabalhe essa dificuldade depois que aconteceu o fato. Faça oração, coloque em prece para que as energias se diluem, para que você não precise restaurar novamente num próximo episódio. E se vir no próximo episódio, vai vir mais amoroso, as coisas vão ter mais essência e você daí sim pode realmente resolver a expiação que você trouxe. Então, aí tem que começar a pensar, o que eu posso ainda fazer para melhorar a minha energia, o meu processo as minhas emoções e o meu conhecimento nesse momento de agora? Porque esse valor, ele é imperdível. Ele é a conquista que nós temos nessa jornada evolutiva. Encarnação nos diferentes mundos. Então, como até agora ninguém perguntou nada, que era tão fácil. Eu disse que uma vez eu fui dar uma palestra lá na Escola dos Aprendizes Marinheiros, e aí também ninguém perguntava nada. Daí, de repente, eu disse assim: olha, se vocês não perguntarem daqui para frente, eu vou descontar e nós vamos fazer prova escrita. A aula levou quase uma hora a mais, porque veio pergunta de tudo quanto é lugar. Então, está na hora de vocês se mexer. Ô, Genicite, reprovo, hein? Tu pensa que só porque já te conheço mais, assim? Não, senhora, vai reprovar. Vamos lá. Olha só agora o que vem pela frente. Encarnação dos espíritos em diferentes mundos. Primeiro, nós temos um mundo, nós vamos ficar só no sistema solar, tá? Porque senão vai dar um nó na cabeça. Sistema solar, nós temos um monte de planetas, não temos? Temos planeta Terra, mas tem outros. A gente chama o nosso planeta Terra de mundo, mas tem muitos outros mundos por aí, nesse imenso universo. E parece-me que Deus está continuando a criar.
Então, olha, esse cara está criando um mundo que não é fácil. Mas também ele tem tanto espírito para botar nesses mundos que a gente um dia vai encarnar o nosso espírito em outro planeta. E a gente vai dizer assim, nossa, eu estava naquele planeta tão gostoso, tinha frio, tinha chuva, tinha seca, tinha corrupção, tinha tudo isso, mas lá a gente era feliz, porque a gente conhece. Agora nós vamos lá para o desconhecido, tá? Então, a encarnação em diferentes mundos. As diferentes existências corporais não se verificam somente na Terra. Podemos vivê-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes. Então, esse planeta Terra aqui está longe ainda de uma perfeição, porque, olha só, não somos aqui os primeiros na criação divina, não vamos ser os últimos. Se não vamos ser os últimos, é porque tem muita coisa para recuperar ainda. Vamos lá. Podemos viver muitas vezes no mesmo globo, no nosso caso, na Terra, mas se não progredirmos, poderemos ir para outro mundo diferente da Terra e que talvez seja inferior do que ela. Olha só, é bom a gente usar a nossa inteligência para a gente ir para mundos mais evoluídos, porque senão nós podemos ir para um outro que é semelhante à Terra ou até inferior a ela. Depois de haver o espírito encarnado noutros mundos, pode encarnar na Terra sem que jamais aqui tenha estado, pois que todos os mundos são solidários, o que não se faz num, faz-se no outro. Então, nessa primeira slide aqui, nós temos que lembrar um pouquinho do que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, na história antiga, né? Os egípcios, por exemplo, né? Os egípcios, eles têm situações de 5, 6 mil anos atrás, né? E quem é que estava lá? Nós estamos agora ali, eles estão na nossa frente. Então, nós temos criaturas muito mais evoluídas, porque provavelmente vieram de outros planetas também. Não quer dizer que vieram, pode ser que ficaram sempre aqui no planeta Terra. Não é dizer, não, todo mundo vai para um outro planeta, não. Nós podemos ficar aqui como, quem sabe, o nosso espírito já veio de um outro lugar. Praticamente nós somos todos extraterrestres, né? Porque praticamente quase todos nós estamos aqui, a grande parte da população mundial, eles já vivem em outros mundos. E o Evangelho já diz claramente isso quando fala lá em diferentes moradas na casa do Pai. Vejamos o seguinte, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando da parte moral, tá? Não estamos falando do planeta Terra, planeta Marte, né? Nós estamos falando da estrutura da energia desses mundos. Nós hoje vivemos num mundo de prova e expiação. Quando diz ali que não é necessário que nós fiquemos no mesmo mundo, quer dizer o seguinte, hoje, prova e expiação, o que acontece? O planeta, como a população, os espíritos que habitam o planeta, estão em processo de evolução. Tanto é que a Terra está passando para um mundo de regeneração. O que acontece? Como aconteceu em Capela. Capela estava em regeneração, mas a grande parte da população de Capelas uma parte dela não conseguiu fazer o seu processo evolutivo, ou seja, a energia não era mais compatível. E aí o governador de lá, por isso que fala de solidariedade ali, falou com Jesus e o que aconteceu? O Jesus permitiu que todos aqueles espíritos inferiores que estavam lá viessem para a Terra. Eles vieram para cá não como eles foram expurgados de Capela, mas aqui no planeta Terra eles vieram com missão, porque eles vieram nos auxiliar a fazer o nosso desenvolvimento, aqueles espíritos que estavam aqui ainda rudimentares. Então, imagina, os egípcios tinham uma tecnologia fantástica, tanto é que eles construíram, não era compatível com a informação da Terra.
Então, lá eles tinham equipamentos que poderiam fazer isso. E aqui no planeta, o que é que eles tiveram que fazer? Um corpo deficiente, uma memória deficiente, mas com o conhecimento que estava por trás. E aí eles desenvolveram todo esse arsenal que a gente vê aí, essas belezas naturais, né? Na antiguidade. Então, a gente pode viver. O interessante é saber, ó, se eu tenho um planeta de procriação e outro planeta de procriação, eu não preciso sair desse para ficar nesse, se nós estivermos evoluindo automaticamente. Porque quando eu estou no planeta Terra, o outro planeta que está no mesmo sentido de mundo de prova e expiação, as atividades são as mesmas. Só vou sair desse mundo de prova e expiação se eu der um up, ou seja, eu conseguir fazer um processo evolutivo moral, como, por exemplo, o caso de Bezerra de Menezes, que é de um planeta de prova e expiação, né? A evolução moral dele foi tão grande que não precisava mais vir para o planeta Terra. Mas ele pede a Maria para permanecer nessa atmosfera para nos auxiliar. Então, vejam, eu posso ir para um mundo diferente quando eu evoluir moralmente, ultrapassar esse limite de projeção. Ou eu posso ir para um mundo um pouco inferior, eu não vou retroagir, mas eu vou para um mundo um pouco inferior, porque esse eu não consegui caminhar junto com a energia do próprio planeta. O que está acontecendo hoje no planeta Terra? Estamos indo para a regeneração. Nós temos espíritos ainda inferiores. O inferior não é de burrice, é de maldade, porque o espírito inferior tem um conhecimento vasto de tecnologias, mas moralmente, né, a malícia, o ódio, o rancor imperam nos sentimentos. O que vai acontecer com esses espíritos? Mesmo tendo essa inteligência, eles vão ser levados para um mundo de expiação um pouco mais inferior, tipo lá antes dos egípcios, bem lá no comecinho da evolução desse mundo, porque não comporta mais a energia do planeta. Se eles ficarem no planeta, eles vão complicar aqueles que estão indo fazendo seu adiantamento, então eles vão ser rebaixados. Então, eu só vou sair do mundo que eu estou vivendo se eu não acompanhar o progresso ou se eu fizer um progresso superior à parte moral do planeta que eu estou, porque as energias não são compatíveis. Caso contrário, eu vou permanecer caminhando com o planeta Terra, junto com ele, fazendo esse processo de desenvolvimento. Porque o planeta, ele se transforma e vai ampliando para um mundo de regeneração, e a população que está nele também faz o mesmo processo de evolução. Então, as duas situações que eu posso sair para um ou para superior ou para inferior é na parte da moralidade, do conhecimento. Quando eu adquiro isso, esse mundo não comporta mais o povo, você ou expurgado para baixo ou você levado para cima. Ok? Pergunta? Eu quis dar um nó e você não nem assim pergunta. Que tristeza. Nós vamos mandar eles para um outro mundo qualquer hora. Eu vou te dar um nó maior. Onde vão ser obrigados senão vão ficar vagando aí no espaço. Vamos lá. Olha só que coisa linda. Para se chegar à perfeição, não tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Olha só, até aí Deus é perfeito, tá? Ele deixa a gente aqui no planeta Terra, tá? E nós podemos chegar a uma perfeição maior do que a gente tem. Não precisamos mudar de mundo, de planeta e tudo mais. Mas podemos passar também. Exatamente porque ou nós vamos para um planeta, como o Carlos falou, semelhante ao da Terra, mas nós somos já um pouco mais evoluídos, nós vamos para ensinar, como missão, ou queremos ficar exatamente para levar outros indivíduos a um patamar mais elevado. Como também nós vamos poder passar para outro, porque a Terra, nós já conseguimos vencer todas as dificuldades aqui desse planeta, essa energia, essa moralidade, já passamos por tudo. Então, nós vamos poder ir para um mundo mais elevado.
moralmente, tá? Só para nós termos a ideia, né? A gente estava falando de ser solidário, então vamos pegar, todo mundo já viu falar de Alcione, né? Quando fala em transição planetária, espíritos superiores, não é que são superiores, espíritos que já têm esse conhecimento, que já passaram pela expiação e já estão na regeneração, pela nossa incompetência. Eles estão vindo desse planeta para cá para nos ensinar a fazer essa passagem. Né? A gente vê num momento de pandemia que a gente está vivendo, quantos absurdos, quantas coisas que não cabem ainda numa ética, numa moral, né? Aproveitando situações para enriquecer, para fazer os calotes. Quantas pessoas que ainda não acreditam que isso é realidade, acham que é uma invenção do governo para prender numa jaula, entende? Essa falta de abertura de conhecimento que hoje nós estamos enfrentando a pandemia porque nós não conseguimos dar o up moral, né? Que está nos ensinando que a gente tem que voltar para dentro e não ficar lá fora, correndo em shopping, gastando, comprando coisas desnecessárias. Então, sempre vai ocorrer essas situações. E para nos ensinar esse caminho, essa cartilha, né, olha nossas crianças, esses prodígios que estão vindo aí, com uma amorosidade fantástica. Já são esses espíritos que estão encarnando de mundo de regeneração, com a missão de fazer assim, vamos levar esse pessoal pela mãozinha para ver se eles acordam, porque senão, pessoal, se não fazermos esse ato, nós vamos voltar lá para o Velho Oeste, nós vamos voltar lá para as guerras lá como é aquele, dos vikings, né? Nós vamos voltar para esse tempo, porque nós temos hoje toda a oportunidade. Hoje a tecnologia em matéria de informação está toda aberta. Nós temos um momento de fazer a prática do amor verdadeiro, da caridade, né? Nesse momento de pandemia, então, quanto nos aparece, e às vezes a gente fica ali, será que eu ajudo? Será que esse alimento vai chegar na casa de quem precisa? Faça a sua parte. E isso é material. E outra, agora, no aspecto moral, nós podemos, com a palavra, com um sorriso, dar bom dia para o pessoal na rua, fazer um movimento para que a vida se torne um pouco mais suave. Se não, olha, esse universo está aí para nós, não vamos ficar aqui se arrastando, ficando em expiação até nós aprendermos. Lógico que a Terra vai. Eu quero ir com a Terra, eu vou experimentar o outro mundo um pouquinho mais difícil para ver se dói, né? Então, cabe a cada um de nós fazer o nosso processo. E como nós falamos, e vou repetir várias vezes, este momento que nós estamos aqui em grupo, numa sala virtual, é o momento que a gente vai pegar as informações e tentar modificar nossos comportamentos. Antes de começar nesse slide aqui, eu gostaria de fazer uma colocação. Todos nós estamos acompanhando na televisão, nos noticiários, enfim, não importa de que meio, esse problema do racismo, tá? Então, quantos anos já acabou a tal da escravidão? Mas nós ainda não aprendemos a lidar com o que é diferente só na cor da pele. Não tem nada de diferente. Quantos homens negros são elevadíssimos em relação aos de pele branca, tá? Ou clara que fosse, não importa. Então, isso que o Carlos está colocando são situações necessárias para haver um despertamento. Só que, por exemplo, nas manifestações que tem contra o racismo, que a gente acha que é uma coisa legal, existem grupos que se infiltram que são piores do que o caso que aconteceu, porque eles querem ir para a baderna, querem aproveitar e quebrar tudo, e não sei mais o quê. Então, são exemplos que a humanidade está tendo e que nós devemos ficar só observando. Não, nós precisamos ter atitudes, mesmo que seja conosco mesmo, de fazer a separação entre o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é falso.
Quantos CPIs estão acontecendo? Você pode pegar lá do Amazonas, aqui no Rio Grande do Sul, que não escapa um dos estados brasileiros. Nós não estamos nem falando do mundo, estamos falando de um pedaço desse mundo. Então, quantas coisas aconteceram durante o nosso isolamento social? Então, precisamos alterar essas situações. Então, entre essas situações todas, existem espíritos mais elevados que vão despertando lentamente outras pessoas. Como o Carlos diz, pegar na mãozinha e dar um puxão, tá? Para ver se aprende a atravessar a rua, para ver se aprende a amar o próximo, para ver se aprende a se amar. Porque a pessoa que aproveita um movimento de rua contra a situação lá do racismo, que vai lá com o objetivo de destruir, ele não sabe nem o que está fazendo, ele está apenas destruindo. Ele não está com o objetivo de melhorar, de passar por uma situação melhor, de fazer um movimento realmente para autoridades tomarem outras atitudes. Mas, mesmo assim, no meio dessas confusões todas, nós temos muitas atitudes que são levadas por homens coerentes, que usam bem a sua inteligência, a modificação de algumas leis, de alguns decretos que acontecem e que fazem a diferença. Por exemplo, há uns anos atrás, quando se procurava um emprego na rádio, na televisão nem sei se já existia, mas nos jornais, a oferta de emprego. Primeira palavra, ter boa aparência. Estava escondido ali a cor da pele. Tá? Então, não pode mais fazer isso. Nós temos a Lei Maria da Penha, mesmo assim ainda tem mulheres que estão sofrendo, tudo mais, homens também, porque já as mulheres meio violentas aí que também estão, né, batendo nos homens. Mas são atitudes que acontecem no meio de desgraças, digamos, de coisas negativas, e lá surgem aquelas pessoas que vamos fazer a mudança, vamos modificar. Tá? Se a gente viveu já num ambiente onde qualquer coisa contrária, vamos fazer greve, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, sempre tem as pessoas, deixa isso para lá, só que elas são vencidas. Alguns estudiosos, filósofos e tudo mais, que eu não tenho agora de memória o nome, já dizem que o problema não é dos que fazem o barulho, o problema é dos que calam, que se omitem, se escondem, tá? Com medo de receber uma agressão ou qualquer coisa. Isso é até natural da pessoa. Então, nós ainda estamos no meio de uma bagunça muito grande. A gente precisa modificar isso. Devagarinho a gente consegue. Então, é trabalhar nossos preconceitos, né? exatamente. Preconceito, então, barbaridade. A gente acha que preconceito é só contra o negro, contra... Não, não é isso. Vamos lá. Pode o espírito encarnar em diferentes mundos? Sim. Há muitas moradas na casa do Pai. Isso eu aprendi no capítulo 3, no ano passado, com o seu Pedro, ou com a... acho que não era a Thaís, né? Sei lá. Os diversos mundos habitados estão classificados de acordo com os níveis evolutivos dos seus habitantes. Alguns mundos são mais adiantados do que outros, e o espírito vai reencarnando em diferentes mundos, com o objetivo de avançar na escala evolutiva a que todos nos propusemos. Todos nós queremos uma situação melhor. Nosso espírito é o que está mais puxando a gente para sempre evoluir. Né? Quando o espírito deixará de reencarnar na Terra? O espírito pode deixar de ter que reencarnar na Terra quando houver evoluído, de maneira tal que não precise passar por ela em provas, podendo, no entanto, vir em missão. Olha só, como é que está perguntando? Quando o espírito deixar de reencarnar na Terra? Quer dizer, ele deixa
quando ele houver evoluído suficientemente. Então, eu já passei por todas as expiações, pelas provas, e não preciso mais fazer isso. Então, mas eu posso voltar porque eu posso querer uma missão. E nessa missão eu vou evoluir mais ainda, vou para um mundo bem mais evoluído. Ou fico na Terra para dar a mãozinha para quem não está querendo evoluir. Pode um espírito que nunca tenha encarnado na Terra vir a encarnar nesse nosso mundo? Pode, pois os mundos são solidários e podemos conseguir em um o que não conseguimos em outro, no sentido da evolução moral e intelectual. Né? Então, mais uma vez, os mundos são solidários, os mundos como um todo, os mundos, o mundo espiritual. Nós aqui ainda não somos solidários nem com o nosso vizinho, né? Para atingir a perfeição, deveremos encarnar em todos os mundos do universo? Não. Há mundos que estão no mesmo grau e onde os espíritos não evoluiriam mais. Porém, em cada um deles, mesmo nos mais evoluídos, o espírito sempre começa pelo primeiro degrau da escala evolutiva. Esse primeiro degrau não é um retrocesso do espírito, é o degrau onde ele está. Tá? E dali ele vai continuar avançando. Passando desse mundo para outro, o espírito conserva toda a inteligência e todas as aquisições obtidas. Pode, porém, não dispor dos mesmos meios para manifestá-las, dependendo das condições do corpo que tomar. Vamos voltar lá para o Egito? Então, o Egito construiu aquelas coisas todas com trabalho escravo. E eles, segundo, vieram de mundos mais avançados, mas aqui, por não dispor dos mesmos meios para manifestar essa inteligência. Então, vai ter problemas, vai ter que, de alguma forma ou de outra, utilizar novamente a inteligência para se adaptar àquele mundo diferenciado, né? O estado físico e moral dos seres vivos não é o mesmo em cada mundo. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram com a Terra por um estado inferior. A Terra também sofrerá idênticas transformações. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. Por isso que, às vezes, a gente está escutando alguma palestra, alguma coisa, que determinadas pessoas não vão mais reencarnar no nosso planeta, em função da sua pouca evolução, por sua incúria, seu desleixo, porque não está afim, então ele vai ficar num mundo, pode até ser de provas e expiações, porém um pouco mais inferior do que o planeta Terra, porque ele vai ter que ter uma atitude para poder melhorar. E talvez essa atitude seja através do sofrimento, como a gente viu no começo da nossa aula de hoje, né? Há mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para nós é como se não existisse. Olha só, até nós vamos ficar com outro figurino, né? Então, são evoluções, mais e mais e mais. Quando Jesus disse aquela frase, sede perfeitos, aí tem uma vírgula, como o meu Pai é perfeito. Tá? Porque ele quis dizer que a perfeição total estava ali. Mas ele não disse para a gente ser igual a Deus. Né? O pai dele, né? Como ele colocou ali, ser perfeito como o meu pai é perfeito. O pai dele era perfeito, é perfeito.
E nós temos uma perfeição, mas ela pode sempre evoluir cada vez mais. Então, a gente tem que ir mais para frente gradativamente. Não dá para parar. Ali está o perispírito, né? A gente vai ficar assim, sem muito parte material. A substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria deste mundo. Tá? Então, fazendo uma comparação bem grosseira, quando o primeiro homem foi pousar na Lua, ele teve que ter todo um preparo, porque senão ele ia ficar levitando por causa da força da gravidade. Então, nós temos aqui no planeta Terra uma gravidade que a Lua não tem, por ser menor, bababá, bababá. Então, toda uma ciência teve que ser desenvolvida para que o homem pudesse pisar na Lua, né, no satélite aqui do nosso planeta. Então, todo mundo, todos os planetas, os outros mundos, enfim, eles têm uma matéria diferenciada. Então, quanto mais evoluído esse mundo, menos material, menos compacta é essa matéria. Ela vai ficando mais fluídica. Os espíritos mantêm suas aquisições evolutivas ao encarnar em outro mundo? Os espíritos podem estacionar na sua evolução, mas não retrocedem. E sua expiação? Saber tudo o que podia ter feito e não fez. Eu também não fiz. Sendo-lhe necessário recomeçar em condições materiais adversas, mas não perde sua inteligência. Então, podemos estacionar, mas a gente não vai regredir. Se a gente acha que vai regredir, é porque os outros estão avançando enquanto nós paramos. Isso não é preciso ir para outro mundo. Nós vamos ver isso aqui no planeta Terra. Ah, o cara é retrógrado, ele não evolui, a gente parece que reconhece ele de longe. Então, ele está parado no tempo e no espaço. Então, assim, nós precisamos evitar essa parada. Nós precisamos sempre esforçar nossa inteligência para adquirir novas forças, novos conteúdos, novas práticas. O que lhe sucede é não ter para aplicá-las as mesmas facilidades de outrora, pois pode estar agora num corpo que lhes imponha limites de ação. Só essa frase aqui, ela dá 1 ano de estudo, tá? Quer dizer, está perguntando se vamos perder alguma coisa encarnando em outro mundo. Então, já sabemos que não, tá? Que a nossa inteligência vai continuar e tudo mais, mas podemos encontrar um corpo para reencarnar que é muito diferente do que a gente tinha em outras existências. E aí, ele nos vai impor limites, tá? De ação. Quer dizer, vamos ter dificuldades, podemos ter dificuldades pelo corpo que se apresenta para esse espírito. Por isso, bom não parar, evoluir sempre. Fazer um exemplo bem drúxulo, né? Vamos imaginar nós hoje com fogão a gás, micro-ondas, forno elétrico, televisão a cabo, celular. Imagina você encarnar num corpo de lá no início da pré-história, onde não tinha nada, comunicação, né? A sobrevivência. Imagina, né? E com essa inteligência. Então, é isso que vai acontecer. Nós estamos hoje, nesse processo que estamos aqui, não conseguimos fazer o nosso processo de evolução moral, nós vamos voltar para um Egito, e lá nós vamos inventar um novo celular, que é aquilo, escolhe lá, a calculadora, como é que é? Pedrinha lá, pedrinha para cá, nós estamos acostumados aqui, então a gente tem a tecnologia, a gente tem o conhecimento dos cálculos, de tudo, mas não tem a agilidade do corpo, porque o corpo que está lá é mais grosseiro, mais pesado, e o ambiente não tem nada de automático. Então, você voltaria para um estágio desse.
Então, por isso que nós temos de aproveitar. Se a gente quer continuar na mesma mordomia, tendo as mesmas tecnologias, a mesma coisa, vamos estudar, vamos evoluir moralmente, para a gente não ter que voltar lá para trás, porque é isso que vai acontecer. É se transformar realmente um egípcio, criando uma pirâmide, uma tecnologia avançada de engenharia que tinha em Capela, ele retorna para o planeta Terra e vai ter de usar os cálculos, mais a força bruta para fazer aquilo acontecer. Que barulho é esse? Eu não sei. Pode falar. Carlos, eu vejo assim, se nós vamos voltar para outros, cada um, né? Cada caso é um caso, né? Se, por exemplo, eu vou ter que retroceder e ir para um outro planeta inferior, né? Se nós, quando encarnamos, a gente tem o véu do esquecimento, e eu vou ter que o meu perispírito se adapta ao planeta que eu vou voltar, então é um recomeço que meu espírito não vai talvez sentir tanta falta desses confortos todos que tem aqui. Por quê? Porque tem o véu do esquecimento e porque eu vou me adaptar àquele novo mundo. Não? Não. Esquece que quando você está fora do corpo físico, você assume o que você é, todas as suas lembranças. Então, você vai fora do corpo físico perceber mesmo em sonhos você vai perceber que estava num mundo diferente e agora você é obrigado a estar nesse corpo, nessa dificuldade. Aí que está o processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Mas encarnado, nós encarnados é uma coisa. Nós vamos de acordo com o linear do que temos aqui, mas dentro de nós, na nossa consciência interna, nos porões da vida, ali está todo o conhecimento básico. Quando eu estou fora do corpo, eu tenho acesso a esse conhecimento. Não consigo levar para o corpo físico, porque o corpo e a mente, a estrutura do cérebro, não me permite agregar esse conhecimento. Então, o espírito, quando está liberto do corpo, na hora de desprendimento da noite, alguma coisa, ele consegue visualizar essa situação. Então, você está aprendendo. Tá, mas hoje, eu, Beth, aqui, Brasil, Estreito, eu não sei o que eu fiz, o que eu vivi, o que eu tive há 500 anos atrás. Então, eu não carrego, pelo menos eu não me vejo carregando esse sofrimento. Claro, a gente tem as provas e as expiações que a gente sabe que vem dos 500 anos atrás. Mas eu não sei, eu sei do fogão a lenha, dessas coisas todas, por quê? Pela história, né? Mas eu não sei que eu vivi aquilo ali, né? Eu não sei o mundo que eu vivi. É isso que eu quero dizer. Mas você sabe sim, porque todas essas encarnações, você pode não estar nem lembrado aqui, mas quando você desencarna, no teu processo, você vai buscando, como nós vimos, o que é encarnação e reencarnação. Beth voltou ao mundo espiritual. O que aconteceu? Beth não viu só a última encarnação, que ela estava no Estreito. Ela viu que estava em Paris, em um século XVII, viu que ela estava lá no início da história com Gengis Khan, falando pessoas. Isso você tem acesso. É aí que o espírito vê a situação dele. Ele percebe essa estrutura. Lógico que no processo, quando você volta ao mundo espiritual, você só vai assumir 3 encarnações, porque dependendo da tua condição de lidar com determinadas situações. Mas você vai perceber o constrangimento de estar num lugar onde você poderia estar lá à frente, deslumbrando, né? Porque também, como você tem a visão, você pode acessar memórias daquele mundo que você vivia. Então, no mundo espiritual tem um constrangimento. Então, você pode não lembrar do corpo, mas na hora que desencarnar, você vai ter acesso dessa, do espírito, e das outras que são possíveis que você tenha de fazer a sua recuperação, ou seja, espiar, né? Tudo que você tem de espiar e tudo que você vai provar, ou seja, aquilo que você já passou, agora vai botar em prática para ver se consegue se livrar realmente disso. Então, nós temos de pensar que nós estamos encarnados, mas somos espíritos. Sim, eu concordo que no plano espiritual a gente tem toda essa visão, tem todo esse conhecimento.
Mas como a gente está falando da reencarnação em outros planetas, né, em outras esferas, e que eu posso ir para um outro planeta, outra esfera inferior à que eu estou hoje, o que eu estou querendo dizer assim, ó, que lá, pelo esquecimento, eu não vou carregar tanto sofrimento, porque eu vou me adaptar ao meu retardo, ao meu atraso ali. Não, você no corpo físico sim, mas no corpo espiritual e espírito não. É a mesma coisa. Mas no Você corpo vai físico ver... que eu estou falando. Né? É no corpo físico que eu estou falando. Não esquece o corpo físico. Nós não somos o corpo físico. O corpo físico para nós é uma experiência. Sim, Uma sim, necessidade. Sim. Agora, vamos supor, você estava em Capela, tá? Você já estava numa cidade onde o transporte é tudo aéreo, a locomoção totalmente facilitada, e aí você veio hoje para o planeta Terra, onde ainda tem de pegar ônibus, esse sacrifício que nós vivemos. E uma tecnologia de ponta, despontando acima do que a gente conhece hoje. Quando você está aqui agora como Beth, quando você tem um desprendimento, você tem alguns vislumbres, pode até ter. Se aquilo for necessário para o seu momento agora encarnada, você é aberto um pouquinho disso. Então, você, às vezes, vê uma coisa que te acha esplendor, aquele momento ali é que você já vivenciou algo bom. Então, agora, quando você desencarna, você fica na atmosfera do planeta Terra, no mundo de expiação. Mas você, em espírito, vai poder ver, através das televisões, o processo que é feito no nosso lar, como já visto lá no André Luiz, ou no outro livro do André Luiz, você vai poder ver o quê? Ver a Beth na encarnação que ela estava em Capela. E aí te bate essa estrutura. O que é a nostalgia? A nostalgia é quando eu estou hoje aqui no planeta Terra, eu perco um pouco o sentido da vida, perco o brilho da vida. O que é esse momento? É que você já viu uma coisa mais agradável. Pode ser que num desdobramento da noite, você viu um lugar que você gostava, que era maravilhoso, e quando retorna, você se dá conta, isso é o espiritual na mente, né? Se dá conta que ainda está nesse processo. Então, esses processos de nostalgia são essas interações que você traz, e aí você quer voltar para lá, mas não pode. Porque você tem que cumprir o quê? A tua expiação, a tua prova nesse processo de vida que você estava encarnado. Então, é difícil explicar porque a sensação maior é no espírito. E o espírito que tem o acesso. Nós, no corpo físico, nós estamos bloqueados com o esquecimento do passado. Então, a gente não vai ter essa visão. Ou uma projeção do futuro. Também a gente é bloqueado por isso. Só a espiritualidade, seus amigos só deixam tu ver se esse processo for muito importante para você remexer na tua jornada evolutiva. Fazer um up. Entendeu? Nesse momento você pode até ter um sonho legal e compreender algo diferente. É porque eu estava olhando pelo lado do físico, né? Estou aqui hoje, vou para o outro, mas então, voltando, né? Naquilo lá que eu falei antes, né? É porque eu estou olhando, visualizando o momento físico. O espiritual, a gente sabe todo esse outro lado aí, né? Mas aí eu voltei mais para o lado físico. Lembre que o espírito não retrógrada, tá? Tu vai voltar para uma situação, mas o teu conhecimento é daquele lá. Então, tu mantém o teu conhecimento. Tu não vai perder nunca. Tu pode voltar para um lugar inferior, uma encarnação inferior no corpo físico, mas tu não perde o teu conhecimento, a tua essência. Tudo que você aprende é aproveitar depois. Isso. Mas nós temos todo o potencial de continuar nessa evolução com o planeta. Basta o quê? Cada vez mais olhar nosso senso moral, as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Ao final do dia, fazer aquela pequena avaliação das 24 horas e mudar comportamento, melhorar um pouquinho mais. Porque aqui a gente pode fazer isso. Se me permite, Carlos, não sei se o pessoal permite, eu posso mandar uma entrevista de um jornalista que fala exatamente isso que você acabou de falar. O planeta Terra é um lugar maravilhoso. E ele explica os porquês. É uma coisa bem rapidinha, se o pessoal não se importar. Bota lá no grupo. Vou colocar. Tá.
Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Porque o nosso tempo encerrou, né? Faltam 2 minutinhos aí. Realmente, a gente podia até fazer um estudo mais leve, seguindo só o livro nesse processo, mas como grupo nós estudamos e achamos melhor abrir bem esse processo da encarnação, abrir mais expandido. Lógico, fica um pouquinho mais demorado, às vezes a gente repete algumas situações, mas dentro dessas situações a gente repete de uma forma diferente, para cada vez a gente abrir mais o que é reencarnação e encarnação, que são duas coisas distintas, mas diferentes, né? Reencarnar é voltar várias vezes. Reencarnar é o que você está fazendo agora. Então a gente não fica pensando, o que é que eu vou reencarnar amanhã? Não. O reencarnar amanhã vai ser do que eu estou fazendo hoje na minha encarnação. É a colheita do hoje, né? Isso. Então, eu achei a aula maravilhosa hoje. Não que as outras não sejam, todas são, mas essa hoje deu uma expandida assim. Mexeu, né? Mexeu com os brilhos. Inês, se tu pensa que com essa observação eu vou aumentar os pontinhos, você não perguntou nada durante a aula. Vai ter que retornar no ano que vem. Mas vale. Então eu ganhei pontinho hoje, hein? De novo, que eu não reencarno mais. Ok. Alguém pode fazer a prece para a gente? Eu vou usar algumas palavras do Allan Kardec, tá? Agradecendo a oportunidade desse nosso encontro para enriquecer os nossos conhecimentos, dos ensinos que Jesus nos deixou, e lembrar que o importante é estudar a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e nos livra de todo mal. Que assim seja.